Igreja Batista, são eles hoje que vão falar sobre a Igreja Batista no quadro Agradecer é a Gratidão, como eles da Igreja Batista expressam a gratidão para com o próximo, para com os colegas, os irmãos. Quadro Agradecer, Igreja Batista, Lorena na área. Veja aí. A Bíblia é o livro sagrado de várias religiões, incluindo a Igreja Batista. E hoje a gente veio aqui na Igreja Batista da Pituba para falar com o pastor Abimael Ribeiro um pouco sobre a religião, que muitas vezes a gente confunde, né, pastor? A gente generaliza achando que todas as igrejas evangélicas são iguais e que as igrejas batistas também, mas tem diferença, né? Sim, tem diferença. O que caracteriza uma denominação de outra são os princípios que ela defende, baseados na fé que ela adota, que ela abraça. Toda igreja deverá ter uma declaração doutrinária e deverá ter também os princípios da igreja. No caso específico da Igreja Batista, nós temos os princípios batistas, uma seleção de itens que nós abraçamos, convencionamos e seguimos, o que vai caracterizar a Igreja Batista e vai fazer essa diferença com relação a outras denominações. Ou seja, existe esse aspecto em comum que é a Bíblia, né, que é a palavra de Deus, mas algumas diferenças e entre elas está o próprio batismo, que na Igreja Batista é feito de uma maneira muito diferente daquela que a gente está acostumado, por exemplo, na Igreja Católica. É verdade. A Bíblia Sagrada nos ensina que o batismo é uma palavra que traduzida para o português, na verdade não é nem traduzida, é transliterada para o português, significa mergulho. Baptizo, a palavra grega, transliterada para o português significa mergulho. Então, no caso da Igreja Batista, os batismos, eles acontecem em águas, por imersão. Essa é uma das características. Outra delas é que o batismo é ministrado para pessoas que tenham condições de expressar e declarar publicamente a sua fé em Jesus Cristo como seu único Salvador. Então você vai observar que outros grupos religiosos batizam bebês, né? Criança recém-nascida, ela é logo direcionada para a vida religiosa da qual a família abraça, segue. Na Igreja Batista, ela tem como pré-requisito que a pessoa precisa ter condições de compreender e expressar a sua fé para poder batizar. Isso é baseado na experiência narrada lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando um homem chamado Filipe foi levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto e ali se encontrou com outro homem. Ele era um eunuco, ele era um dos príncipes da rainha daquela região da Etiópia e ele tinha um desejo de entender as Escrituras. E quando Filipe lhe explicou o que significava o texto que ele estava lendo, ele então disse: "Eis aí águas, que impede que eu seja batizado?" Então Filipe respondeu: "É lícito se você crê de todo o coração." E ele declarou: "Eu creio." Então eles desceram as águas e Filipe o batizou. Então nós podemos observar que a fé é o pré-requisito para o batismo. Aliás, o batismo é uma declaração de fé, é um testemunho de fé. E entendemos que uma pessoa, para expressar essa fé, ela precisa ter pelo menos uma condição de compreender essa mensagem e responder positivamente a esta mensagem. Não é só o batismo, né? A pessoa ela tem que viver essa fé e muitas vezes viver a gratidão por tudo que essa fé possibilita, né? De que forma as pessoas que seguem a Igreja Batista, elas se conectam com essa energia da gratidão? Eu vou buscar o exemplo do batismo para começar a responder essa pergunta. O batismo, ele tem um simbolismo, ele é um símbolo, ela é uma cerimônia simbólica. No batismo em si não tem nenhum poder sobrenatural. O batismo não salva. Se uma pessoa morrer sem ser batizada, não significa que ela não vá para o céu ou vá para o céu. Não é o batismo que vai determinar. O batismo é um ato de obediência e é um ato de testemunho. Mas ele simboliza, no momento em que a pessoa é mergulhada nas águas, simboliza que essa pessoa, pela fé, ela escolheu morrer à velha natureza, seus preconceitos,
a maneira como entendia o mundo, tudo isso é sepultado. E quando ela sai das águas, simboliza que ela está então se propondo a viver a nova vida em Cristo Jesus. Tem algum trecho na Bíblia que represente esse sentimento de gratidão? Tem sim, e eu quero ler para você, lá no Salmo 86, a partir do versículo 8, o salmista ele diz assim: não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e não há obras que se compare às tuas obras, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. E ele vai prosseguir no versículo 12 dizendo assim: dar-te-ei graças, ó Senhor Deus meu, de todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é a tua misericórdia para comigo. Esse texto ele fala sobre gratidão, mas não é uma gratidão apenas de declaração verbal, mas é uma gratidão de todo o coração. Quando a gente entende quem é Deus, tudo que Ele é para nós, tudo aquilo que Ele representa, a grandeza desse Deus, as obras que Ele realiza, nós então somos atraídos para Ele. E Jesus Cristo, Ele veio nos revelar esse Deus. Ele é a revelação máxima do Deus Pai. Quando você tem essa consciência, a sua expressão de gratidão, ela ganha uma característica toda diferente. Primeiro, você não faz isso por interesse. A sua motivação é agradar a Deus e por amor ao próximo. Segundo, você faz isso porque você quer realmente mostrar para Deus que o ama tanto que quer fazer aqui no mundo aquilo que Ele quer que você faça, e não as suas próprias escolhas. E as pessoas serão abençoadas através da sua vida, porque você se tornará um canal da graça de Deus. A sua expressão de gratidão a Deus vai fazer com que os seus atos sejam graciosos para com Deus e graciosos para com as pessoas. Muita gratidão por essa conversa, por todos esses conhecimentos que o senhor compartilhou com a gente. E eu espero que o pessoal de casa tenha sentido um pouco dessa palavra e dessa fé. E quem sabe você possa começar também a mostrar essa gratidão a Deus e a palavra que Ele ensinou. É isso aí, um abraço para todos aí, independente da religião. Acredite no positivo, no bem, faça o bem que ele volta grandão para você, independente da sua crença e da sua